Olá, vamos para a 11ª lição, Retorno e Recorrência de Vidas Passadas. Retorno e recorrência é uma das leis que rege nosso mundo, que trata também do agregado psicológico, da importância de eliminar o agregado. Nós estamos em um mundo que existem várias leis, nós estamos regidos por várias leis. Vamos ver algumas delas no nosso programa. Retorno e recorrência são duas leis. Na verdade, se fala muito por aí em reencarnação. Alguém reencarnou, faz a terapia de vidas passadas para saber as reencarnações, né? Na verdade, o que é reencarnar? Vamos esclarecer um pouco isso. Reencarnar é voltar para a carne. Quem vocês conhecem que reencarnou? É voltar para o mesmo corpo físico. Na história, nós vamos falar em Jesus Cristo, que morreu na cruz e ao terceiro dia voltou para o mesmo corpo físico. Esse é um fenômeno de reencarnação. Então nós dizemos que quem reencarna é um mestre. É alguém que já tem um percentual de consciência mais elevado. É alguém que tem um corpo astral, um mental, um corpo átrico, os corpos superiores do ser, já bem desenvolvidos. É alguém que fez um trabalho íntimo muito forte dentro de si mesmo. É um ser desperto. A esse ser se dá a chance de ele resgatar o próprio corpo físico. Então ele reencarna. A nós, mortais, vou chamar assim, nós não reencarnamos, nós voltamos. Nós temos o que nós chamamos de voltas. Eu volto para esse mundo, porém em outro veículo, em outro corpo físico. Eu não mais utilizo aquele meu corpo físico que é desintegrado com a minha morte. Eu vou voltar para outro corpo físico. Então é interessante eu ter essa percepção. Siddhartha Gautama, o Buda, os livros tibetanos, os livros budistas, mostram que nós temos 3.000 vidas. Dessas 3.000 vidas, temos o que chamamos de 108 voltas. Ou seja, em cada era da humanidade, em cada volta, nós temos 108 retornos. Até uma involução e voltarmos para outra vida. Então temos várias chances. São 3.000 vidas, 108 voltas cada uma. Nós temos muita chance para nos elevarmos espiritualmente. Os seres superiores, nosso Pai interno, nossa Mãe interna, nossos seres maiores, nos dão chances para que nós possamos evoluir. Nós temos essa chance aqui, com essas voltas, com esses retornos. Existe outra lei chamada recorrência, que em cada vida vão acontecer eventos, acontecimentos que vão se repetir de vida em vida. Isso quer dizer que eu vou repetindo várias coisas de vida em vida. Muitas pessoas hoje são como um CD estragado. Se eu pegar um CD e colocar no som todos os dias durante um ano, esse CD vai arranhar, vai se estragar. Ele está tocando a mesma canção, a mesma música. É assim que acontece conosco. Eu venho repetindo os mesmos fatos, porém de forma diferentes nos contextos, porque já é outra vida. Mas eu venho repetindo as emoções, os sentimentos, os pensamentos, as ações, são os mesmos. Você tem falado muito por aí em evolução, mas na verdade o ser humano ele não está evoluindo assim, ele está apenas repetindo. Ele está evoluindo naquela era. A era está evoluindo. Estamos passando de um ano a outro ano. Porém, eu sou a mesma pessoa. É como se o indivíduo ao morrer, ele rebobina o filme da sua vida e na outra vida ele aperta o play e joga o filme novamente e vou repetir. Vou encontrar as mesmas pessoas, vou passar pelos mesmos fatos, são recorrências da minha vida. Aquele estado de rendezvous, né, que a gente fala, que a gente passa por uma experiência e diz, não, eu já passei por isso. Na verdade,
eu posso estar lembrando de lugares que eu fui, de pessoas que eu encontrei, de momentos que eu vivi em outras vidas. Nesse estado de recorrência, se eu não eliminar meu ego, eu jamais vou sair desse estado. Porque imagine atores. Cada ator, que são meus agregados psicológicos, são meus egos, tem compromisso com outros atores, com o ego de outras pessoas. Em cada vida que eu vier, aquele ator naquele momento vai entrar em cena e vai querer repetir os mesmos atos, os mesmos desejos, as mesmas vontades. Se eu não eliminar esse agregado, ele vai querer fazer as mesmas coisas e vai fazer, porque eu não tenho controle sobre ele. Na verdade, eu sou um escravo desse ego, desse agregado psicológico. Ter essa consciência que eu estou repetindo os mesmos atos é necessário para que eu comece realmente a trabalhar dentro de mim para eliminar esse agregado. Eliminando esse ator, a cena acaba. Todos nós passamos durante a vida por comédias, por tragédias, por romances. É como um filme. Nossa vida tem vários filmes. Porém, tem pessoas que passam muito tempo numa tragédia. Outras numa comédia, outras num romance, outras num drama. Perceba, a sua vida é o quê? Que filme seria a sua vida? Seria uma história triste, uma história alegre, uma comédia, uma tragédia, um romance, um drama? A sua vida é boa? Você pode dizer que é ou não. Você vai repetir a mesma coisa na outra existência. E a mesma coisa também. Através de técnicas de regressão de memória, através de terapia de regressão ou autorregressão, que vamos aprender daqui a pouquinho a fazer, a autorregressão, eu posso constatar essa realidade. A veracidade dos fatos que eu venho repetindo há milhares de anos. A mesma coisa, a mesma história. Chega um momento em nossas vidas que a vida parece que está sem sentido. Eu perco a vontade, o ânimo pela vida. Sabe por quê? Porque eu venho repetindo tudo há tanto tempo que agora chega um momento que eu não tenho mais vontade de viver. Eu deixo a vida me levar. Eu me entrego, porque eu não tenho mais forças. A vida se torna chata, monótona. Justamente porque nada novo acontece. Quando acontece algo novo que parece ser novo, depois de um tempo perde novamente a importância e eu entro naquela mesma energia. Eu tenho que ter essa consciência, observar isso. Okay? Como eu posso constatar essas minhas vidas passadas, constatar essa realidade para querer mudar? Na verdade é aquela coisa, é que nós falamos, né? A vida às vezes nos dá choques. Eu ponho a mão na tomada, tomo um choque, tiro, mas esqueço e ponho de novo, tomo um choque, tiro e fico colocando a mão na tomada, como a criança fazia ou faz na infância. E agora eu não coloco mais a mão na tomada, mas eu cometo atos que me fazem mal, mas eu continuo fazendo, eu não consigo parar de fazer aquilo. Eu entro num ciclo vicioso e venho repetindo. Às vezes é importante, necessário um grande choque para o sujeito acordar e mudar a vida. Algumas pessoas querem mudar quando sabem que vão morrer, quando descobrem que estão com câncer, quando descobrem que estão com uma doença incurável que tem 3, 6 meses de vida. Essas pessoas se transformam realmente. Ou elas entram no primeiro momento em depressão, a depressão também passa, que é um estado do ego. Ela vai passando e você vai estabilizando aquele estado. Daqui a pouco você está diferente. Você está fazendo coisas, talvez, ou se pegando em pensamentos que não tinha antes. Se soltando das amarras, que poderia ter feito isso antes de ter essa doença ou essa constatação de morte. Às vezes, essas doenças vêm para dar um choque na consciência, para que o sujeito possa mudar. Deficiências, sujeito que de repente
Aos 30 anos tem um acidente e fica paraplégico, tetraplégico, que na verdade seria um horror para todo mundo, e o sujeito descobre uma forma de viver totalmente diferente, renasce para uma vida que ele não sabia que existia, porque ele despertou alguma coisa de consciência que estava adormecida. Então, às vezes, ou sempre, é necessário dar um choque na consciência para acordarmos, porque estamos adormecidos. Nós viemos teclando isso, né? Tocando essa tecla, estando adormecido, temos que eliminar o ego, temos que acordar, temos que despertar a consciência, porque nossa primeira missão aqui nesse mundo é despertar primeiro a nossa consciência, saber primeiro quem eu sou, e depois encontrar a nossa missão de vida, nosso caminho. A prática de autorregressão é uma técnica muito usada nas escolas esotéricas para a autoinvestigação, para descobrir quem eu sou, de onde eu vim, o que eu tenho que fazer agora. Às vezes eu vou apenas constatar fatos que eu já sabia, o que nós falamos aqui, essa repetição de eventos, esse drama, essa comédia que eu tenho na minha vida, que eu dou continuidade sempre. Para parar isso, eu tenho que eliminar o ego. Para eliminar o ego, eu tenho que ter vontade, porque é muito difícil, tem que ter um super esforço, porque um esforço só não basta. Mas para ter esse super esforço, eu tenho que ter uma certeza dentro de mim. Eu tenho que ter essa certeza. E para ter a certeza, eu tenho que despertar alguma coisa. Eu tenho que despertar aquele ponto que vai me fazer trabalhar, experimentar outras coisas. Coisas mais reais sobre a minha essência, sobre a minha parte espiritual. Então agora vamos ensinar a prática da autorregressão. Uma prática simples, porém tem toda a potencialidade para levar qualquer pessoa que queira praticar a experimentar, a realmente experimentar isso, a experimentar as suas vidas passadas. A autorregressão é algo seguro? Sim, é algo seguro. É algo que eu vou ter um certo controle. Você pode ir para um terapeuta, mas eu aconselho a fazer isso sozinho. Porque você está livre de qualquer influência externa. É uma prática que eu posso fazer na minha casa, antes de dormir, num momento propício, algumas vezes por semana. Não é fácil. Algumas pessoas podem ter medo de saber quem foi outras vidas, saber o que aconteceu em outras vidas. Nós dizemos o seguinte: quando eu faço uma autorregressão, eu tenho que ter a consciência da minha responsabilidade. Eu tenho que ter uma consciência maior que o que eu vou ver é o que eu preciso ver. Eu não preciso investigar fatos que não são necessários. A autorregressão, é bom que se entenda, que quando eu investigo esses fatos, por exemplo, quem foi o meu pai na outra vida, quem foi a minha mãe, o que eles fizeram a mim, a minha intenção não é essa. Para que a autorregressão seja segura, eu tenho primeiro que ter consciência que eu vou observar o que vier. Ok? Esse é o primeiro passo. É o que vier. Está me vindo algo, eu estou vendo algo, estou experimentando algo, ok, é aquilo que eu tenho que experimentar. Então você vai até onde levarem você. Depois volta. A autorregressão, eu não preciso direcionar o caminho. Eu apenas ponho a intenção em voltar ao passado. Eu tenho que estar preparado para anotar o que eu estou vendo. Então, antes de eu fazer, eu posso pegar um papel, uma caneta, deixar do lado. Ok? E sento, de forma confortável, ou me deito. É melhor sentado para não adormecer, porque no momento que eu adormeço eu perco aquela experiência. Algumas pessoas, quando adormecem, sonham com essa vida passada, sonham com essa autorregressão, sonham fazendo a autorregressão e realmente têm a experiência. Mas outras não, outras perdem a experiência.
Então, eu aconselho a fazer sentado. Então, papel, a caneta, do lado, fica numa posição confortável, certo? A autorregressão, ela é muito simples, porém eu tenho que insistir muito. Existe algo que me impede de ver o passado. Esse algo, muitas pessoas chamam de tela búdica. Digamos, é uma tela, certo? Que não está nessa dimensão, mas que ela me impede, ela tem uma vibração diferente da vibração do meu corpo físico. É por isso que às vezes eu tenho um sonho e quando eu volto eu esqueço. Ou então eu volto lembrando do sonho e em pouco tempo já não lembro mais do sonho. Realmente eu perco a condição de lembrar dos sonhos. Muitas pessoas saem em astral à noite, conscientemente, sabem tudo o que fez, mas quando voltam para o corpo físico, ao passar pela tela búdica, que está numa vibração mais elevada, e vem para uma mais grosseira, perdem as experiências, perdem as lembranças. Então, eu tenho que ter a consciência que eu tenho que passar pela tela búdica. Como é que eu faço isso? Eu tenho que aprender a elevar a minha vibração. Como é que eu elevo a minha vibração? Lembro da oração Divina Mãe? Lembro da oração de forma associada? Essa oração associada, ela eleva a minha vibração. Então, eu tenho que estar em contato com essas partes superiores o tempo todo na minha autorregressão. São essas partes que vão me ajudar a saber, a ir para lugares e a ver o que eu preciso ver e voltar de forma segura. Quando abrir os olhos, eu não estar conectado àqueles fatos. Agora eu preciso ver do início ao fim. O que eu chamo de início ao fim? Na verdade, na autorregressão, como eu não tenho um controle maior como um terapeuta me guiando, me levando ali, sou eu. Então eu vou entrar naquele estado, vou ver o que vier ali e vou me entregar ao que está vendo, ao que eu estou vendo. No momento da entrega, eu vou para algum lugar e vai chegar num ponto que vai dissolver a imagem. Ou eu não vejo mais nada, então eu volto, eu vou abrir os olhos. Nesse momento eu anoto o que eu vi, o que aconteceu. Ok? Existe um fenômeno interessante que nós chamamos de pós-vida. Ou seja, quando eu perco meu corpo físico, algumas pessoas veem na autorregressão, ou na regressão, os momentos que é depois que eu saí do meu corpo. São momentos em outra dimensão, na quinta dimensão, onde seres vieram me recolher, me receber, onde eu fui tratado, trabalhado, de alguma forma, onde eu fui acolhido, onde eu fui ensinado coisas, onde falaram sobre a minha missão. Isso é importante eu saber que existe esse momento do pós-morte. Que eu posso, através de uma autorregressão, ir para um momento desse. Não ver nenhuma vida, mas estar num lugar diferente, num lugar estranho. E é interessante que eu fique sabendo que é o pós-morte. Esse momento, esse lugar no astral, onde quando eu perco meu corpo físico, eu saio, minha forma espiritual, eu vou ser recebido e acolhido. E nem sempre eu vou para lugares bons também, nesses momentos. Às vezes eu vou para lugares ruins. Conforme a minha vida na existência, eu posso ir para lugares um pouco negativos ou muito negativos. O que eu tenho que fazer quando ver isso? Eu tenho que observar e ficar nesse lugar até ver o momento que eu sair. Porque todo mundo entrou em lugares desses e saiu. Quando eu observar o que aconteceu, quando eu sair e a imagem se dissipar, então acabou ali minha autorregressão. Eu vou anotar. Então é necessário um diário das minhas autorregressões, porque eu vou anotando e vou descobrindo mais sobre mim mesmo. Vou me conhecendo melhor, vou sabendo o que aconteceu comigo, tanto em vidas como no pós-morte, como no lado espiritual. Ok? Tem a regressão intrauterina também. Eu posso ir, de repente, para o útero. Posso me ver lá no útero. Quando eu estou no útero, eu posso sentir o que minha mãe sente. Eu posso ter
essa consciência transpessoal de como era a minha família, de como meu pai e minha mãe se davam, as brigas que eles tiveram, se eu fui rejeitado ou não, traumas que eu possa trazer ainda do útero ou do nascimento, que acontece muito. Então, esse trabalho de autorregressão é um trabalho terapêutico também, é um trabalho de autoconhecimento, mas que eu posso me livrar de muitas coisas que me prendem a contexto, a diversos contextos dessa vida que eu não consigo passar. Problema de traumas, fobias, depressão, entender melhor a minha família, relacionamentos que eu não consigo sair, trabalhos, empregos, porque eu sou atraído para aqueles trabalhos ou para aquela cidade, o que eu tenho que fazer ali. A autorregressão pode me dar essas respostas que eu tenho dentro de mim. Pergunta? Eu queria que você comentasse um pouco que as pessoas que começarem a fazer a autorregressão, as primeiras imagens, às vezes, elas não acreditam, acham que elas estão fantasiando, alguma coisa desse tipo, para as pessoas que vão experienciar já saber que isso é comum. Ok. Na verdade, a autorregressão, como a regressão, o que acontece é que pode haver o seguinte: eu posso me ver na imagem, eu posso me ver lá, eu estou realmente no lugar, eu me sinto, de repente eu estou andando num deserto, eu me vejo lá no deserto. Pode acontecer isso. Outras pessoas podem ver a imagem delas lá andando, eu estou observando de longe o evento acontecendo. Outras pessoas podem ver flashes, ora vem, ora não vem, vê uma coisa, vem outra. Outras pessoas nem veem, apenas sentem a coisa acontecendo, sentem o deserto, sentem os pés na areia. Outras podem ouvir sons, outras podem ter alguma coisa muito sutil, apenas flashes, ver imagens paradas, como uma fotografia. Então são níveis de regressão. O nível ideal é aquele nível que eu estou lá, mas nem todo mundo atinge esse nível da primeira vez. Não querendo dizer que os outros níveis são ruins. Todos os níveis são bons, porque eu estou constatando algo. Algumas pessoas podem achar que é criação mental, que é algo que está, de repente se fascinou por aquilo, por aquela ideia e viu um filme algum tempo atrás e entrou na história a partir do filme. Pode ser que seja assim. Pode ser que seja uma história de um livro que você leu algum tempo atrás, pode ser que seja alguma coisa que alguém lhe contou, uma história antiga. Mas é interessante também, se vocês observarem bem, aquele contexto, aquela história que vocês estão vendo ali, que parece um filme de ficção científica, parece um filme antigo, um filme de época, quando vocês anotarem e forem trazer para a vida atual, vocês vão perceber que tem muita coisa a ver. Sendo fantasia ou não. O interessante desse trabalho é esse. Vai chegar um momento que vocês vão realmente ver as vidas passadas, que é o nosso objetivo. Mas se vir alguma coisa sem fantasia, aceitem isso, anotem isso e observem aquilo, aquele contexto. Porque aquele contexto vai dizer também algo sobre você. Se veio aquilo, é porque de alguma forma está ligado à sua vida atual. E vai lhe dizer alguma coisa. Esse nosso programa é de autoconhecimento. E o que vale aqui é sempre o autoconhecimento. Observe o que você escreveu. Veja aquele contexto. Coloque-se como personagem do contexto. O que na sua vida está acontecendo hoje ou aconteceu que tem a ver com aquilo? Vocês vão ter uma surpresa quando fizerem essa comparação. Então, como é que eu faço a autoregressão? Eu me sento, fecho os olhos, entro em contato com minhas partes superiores, com minha Divina Mãe, de forma associada, peço para a Divina Mãe me ajudar nesse trabalho e vou até o momento lá atrás na minha infância, o que eu lembrar. Qual é o primeiro momento que eu lembro que eu tenho consciência? Com 5 anos, com 4 anos, eu vou até esse momento. Procuro até esse momento. Quando chegar alguma imagem, alguma cena
eu observo e vejo o que acontece. Algumas pessoas veem isso e já partem para uma regressão, numa vida passada. Outras pessoas veem todo esse contexto, certo? E não conseguem ver mais atrás. Então o que eu faço? Nesse momento, eu peço a ajuda da Divina Mãe para levar a minha vibração e romper a tela búdica. Então pode, nesse momento, me vir uma imagem de uma criança, no berço, no colo de alguém. Eu posso ir até o dia do meu nascimento. Eu posso ir até o útero, alguns meses, 8, 7, 6 meses. E daí por diante eu posso ir até uma pós-vida, uma pós-morte, como alguns me chamam. Okay? Eu posso ter essa experiência no astral e posso ir para outra vida. Posso constatar isso. Pode me vir alguma coisa bem interessante que eu observo, entro na história, ou seja, eu me entrego à história, vejo o que me é mostrado, depois eu volto e anoto. Com isso eu vou ganhando consciência. Eu vou sabendo o que eu fiz e vou começar a perceber que o que eu fiz lá é o que estou fazendo aqui. Isso vai me ajudar em quê? Essa autoconsciência vai me dar força e vai me dar mais detalhes de como eu devo trabalhar esse agregado psicológico, esse eu que me prejudica, que não me faz realmente evoluir, não me faz ir para lugares melhores na minha vida, me fazem ficar nessa roda. Ok? É uma prática bem simples, porém muito poderosa para o autoconhecimento. Então, depois nos encontraremos para tirar as dúvidas necessárias, ok? Então, muito obrigado e até o próximo módulo.